Então vamos lá. Eu, como no outro vídeo, eu botei aqui o aporte do meu computador, né? Ajuda para me guiar nos tópicos principais, porque esse assunto é cheio assim de informações. Inclusive eu vou trazer algumas leituras de trechos do livro, né? Porque como nem todo mundo que está no grupo tem ainda, pode adquirir também por e-book, mas não tem o livro físico. Fica mais fácil assim de eu complementar as leituras, né? Então, como eu falei, nesse vídeo eu tô trazendo o capítulo 2 do volume 1 da coleção Os Pilares da Profissionalização em Dança do Ventre. E nesse segundo capítulo, então, eu começo dentro da história da dança oriental, das origens remotas da dança oriental, traçar assim uma linha do tempo, né, desde a sua origem mais primitiva até depois nos capítulos seguintes, chegando nos dias atuais, para que a leitora possa ter então também essa compreensão. Claro que aqui eu vou me deter a partir de agora especificamente na história da dança oriental, diferente do outro capítulo, né, do capítulo 1, que eu trago aquela abordagem mais genérica, para a gente entender a importância da nossa dança dentro do cenário e do desenvolvimento da humanidade. Bom, como eu destaquei no capítulo 1, né, porque já se falava das danças primitivas, desde que existe o homem, existe a dança. Eu adoro essa frase, porque ela resume a importância, né, mesmo que essa dança não ainda fosse uma dança estruturada, com códigos pré-estabelecidos, e sim uma dança que reverenciava as forças da natureza, né, e que já tinha esse papel, então, de conexão com o divino. A dança sempre, nessa primeira fase, estava muito ligada ao divino. Diferentes autores, né, que eu pesquisei, que estão referenciados no livro, eles trazem assim que existiam rituais em honra da fertilidade em diversos lugares, né, que esses rituais eles tinham como objetivo fortalecer as forças femininas, né, trazer o divino para esses rituais, no sentido de que a mulher precisava estar conectada com o divino até para atravessar esse período da gestação e do parto. Por isso que se chama, né, dentro dessa perspectiva de origem remota da dança oriental, a origem ligada a rituais femininos de fertilidade. Seguindo aqui, então, né, o ventre dessas mulheres, ele era reverenciado em honra à grande mãe, e isso acontecia numa extensão, né, nas civilizações pré-sumérias, dentro da região que compreendia ali entre os rios Tigre e Eufrates. Eu trago todo esse discurso sobre essa questão no livro, mas aqui eu vou só seguir, né, dentro dessa questão que existiam registros arqueológicos das civilizações antigas, como a Suméria, Babilônia, Acádia e Egípcia, aonde esses rituais aconteciam voltados para a divindade feminina e que tinham como objetivo principal intensificar a fertilidade dessas mulheres para que elas tivessem então uma gestação e um parto de forma tranquila, e também isso estava relacionado com a fertilidade da terra, com a fertilidade das plantações e de tudo que estava ligado à energia da natureza. Eu gosto sempre, quando eu dou essa aula, de destacar, né, que quando a gente fala assim sobre a gestação e o parto e toda esse mistério, né, que envolve ainda hoje, quando as mulheres ficam grávidas pela primeira vez e têm essa experiência de passar por uma gestação, ela é sempre envolta de muitos mistérios, né, mesmo com toda a informação que se tem hoje. Imagina como era isso para essas civilizações antigas, né,
remotamente sem nenhum conhecimento, então eles se agarravam, as mulheres se agarravam muito a essa questão ritualística para que esse período e até os problemas decorrentes do parto, o posicionamento dos bebês que nem sempre estava numa posição tranquila e natural para que essa gestação depois na hora do parto se desse de forma tranquila. Então era algo que já se passava muito no inconsciente coletivo de todas essas mulheres se agarrarem e se fortalecerem em reverência aos deuses da fertilidade e principalmente aí a simbologia, né, desse período que era muito ligado ao politeísmo e à divindade da Grande Mãe. Praticamente todas essas ritualísticas e essas danças ritualísticas, elas envolviam então, portanto, muitos movimentos pélvicos, né, ligados a movimentos inclusive que simulavam a hora do parto. E reverenciavam também a questão dos ciclos da natureza, não só olhavam para a mulher que tinha, né, esse papel da concepção de gerar uma vida, mas também os ciclos da natureza, que também nos animais e em todas as espécies tinha esse ciclo de fertilidade. Eu trago aqui no livro, né, que as civilizações antigas acreditavam em deuses masculinos e femininos e que a mais antiga força divina da criação era feminina, como eu reforcei, por isso os rituais muito ligados às divindades femininas. Essa crença pode ser comprovada através de estátuas de divindades femininas de milhares de anos que foram descobertas principalmente no Oriente Médio. Então existem, né, é só pesquisar e complementar, esculturas de divindades femininas datadas de tempos muito antigos, né, de 14 mil anos antes de Cristo, aonde já tinha essa ideia de força feminina ligadas às divindades. Também, né, cabe aqui da onde vem a ideia de que a dança do ventre surgiu no Egito, né? Então essas origens remotamente ritualísticas, elas quase sempre recaem sobre esses rituais antigos que eram praticados principalmente no Egito. A civilização egípcia, ela tem um papel muito importante dentro da dança na antiguidade, como a gente estudou no capítulo 1 do livro, né? Então é atribuído ao Egito o berço da dança na civilização antiga, e essas danças estavam muito ligadas às reverências das sacerdotisas dos templos egípcios. Por isso que quando a gente fala sobre as origens da dança do ventre, quase todos os autores e quase todas nós professoras, quando as alunas perguntam de onde surgiu, a gente começa por esse caminho, né, de que estava remotamente ligado, porque não era essa dança, a gente vai perceber que eram danças que cultuavam o ventre e que cultuavam, então, essa energia do feminino. Trazer um texto do livro, né, que fala: a dança era tão importante nesse período que os egípcios teriam sido os primeiros a conceber uma notação gráfica da dança, justamente com a finalidade de preservar os mistérios dos deuses Ísis e Osíris. Então, aqui eu destaco, né, esse trechinho que foi justamente a questão que algumas colegas trouxeram a respeito do debate que o balé não teria sido a primeira dança estruturada, né? Como eu sempre costumo repetir, e até acho que eu mencionei em alguns comentários, é que isso já existia na antiguidade, tanto que tem o livro que eu até mencionei, né, da antropóloga Le Chauvin, que ela traz vários registros ali de figuras egípcias em papiros, onde se mostra, né, que a dança ela se repetia de forma estruturada e que até tem ali um ensaio da pirueta, que seria como hoje é concebido, né, pelo balé. Então, essas contrariedades assim se dão porque talvez o balé, como uma dança ocidental, ela tenha tido uma projeção e tem uma projeção tão grande que
acabou assim sendo conhecida como a primeira dança estruturada, mas que já nessas civilizações existia uma dança mesmo ritualística e mesmo com essa finalidade que não era de apresentação artística nesse momento, que ela tinha uma estrutura e tinha uma métrica de ser realizada. A importância da dança para a civilização egípcia, então, ela está registrada em muitos papiros. A gente, quem tem oportunidade de viajar para o Egito e visitar templos, vai ver que muitos desses templos têm também nos afrescos ainda, nas paredes, registros de posições que remetem à dança e o quanto os egípcios, eles cultuavam esses rituais, né, nos templos em honra a essas divindades. E a maioria dessas danças eram, nesse período, atribuídas às mulheres. E essas mulheres eram consideradas sacerdotisas porque elas tinham esse poder de conexão com os deuses, né? Embora existissem também outras danças com finalidades espirituais, elas serviam mais para entretenimento e diversão. E essas danças, elas se datam, né, do período faraônico e eram voltadas mais para a aristocracia. E essas danças que eram realizadas nos templos eram dedicadas à força e à reverência da mulher e das forças femininas. Aqui também, né, eu trago mais um registro do livro que fala sobre isso que eu mencionei há pouco, né? Só desceu aqui meu texto, peraí, aqui. Vamos lá. No período faraônico, as danças dificilmente eram improvisadas. Elas tinham normalmente uma sequência de começo, meio e fim. As músicas também eram compostas especialmente para cada ocasião e para cada intenção de dança. No Alto Egito, na cidade de Tebas, existiu uma dinastia de mulheres conhecidas como divinas adoradoras, né? Inclusive esse texto eu tirei do livro do Christian Jacques. Essa dinastia era composta por sacerdotisas iniciadas nos mistérios de Amon, que eram instrumentistas dotadas de poderes, pois sabiam manipular as energias vibratórias. O santuário onde viviam era envolto de maravilhosos odores que eram exalados enquanto cantavam, especialmente para alegrar a divindade. Em outros livros que se pesquisa sobre esse assunto, né, também traz essa questão de que os templos eram muito preparados, eram muito aromáticos, elas usavam incensos, elas tocavam determinados instrumentos e faziam toda uma cerimônia para que esse culto acontecesse. Era uma verdadeira assim... Era um verdadeiro espetáculo, né? Por um outro olhar que se pode ter sobre isso. Então, por isso que se mantém algumas referências, né, dessa origem remota primitiva e que foram, ao longo do processo, caminhando para se tornar uma dança, então, de apresentação. Como já tinha sido mencionado, né, isso data por volta de 14 mil anos antes de Cristo. A dança era, nesse período, essencialmente ritualística, né? E de uma determinada hora mudou-se do politeísmo, né? Essa passagem do politeísmo dentro da história das civilizações antigas para o monoteísmo e do matriarcado para o patriarcado, o que acabou enfraquecendo esses cultos a reverências às deusas, e também as bailarinas dos templos começaram a ter um declínio, embora nunca acabou. Eles foram assim, saíram um pouco de cena, né, dentro dessa civilização, justamente por essa mudança em termos de matriarcado para patriarcado e do politeísmo para o monoteísmo. A partir daí foram se introduzindo outras danças, outros instrumentos, outras vestimentas e inclusive
Outras danças foram surgindo com outros objetivos, né? Já existiam as danças funerárias, danças de colheitas, e essas danças foram sendo fortalecidas e se pode ter esses registros, né, a partir da visita a esses túmulos egípcios, aonde se vê bem ali a passagem do politeísmo para o monoteísmo e do matriarcado para o patriarcado. Outra questão bem interessante que eu sempre narro, assim, né, de uma forma complementar a isso, é que então, no período matriarcado, eles não tinham muita ideia de como é que se dava a concepção, né? Então, as mulheres, elas tinham esse empoderamento, elas tinham esse papel e eram consideradas divindades. Já nesse período com o patriarcado, o homem descobriu o seu papel, né, e a sua importância dentro dessa concepção e da vida, e aí começou a ter a necessidade de ele se sentiu assim no dever de proteger a sua prole. Então ele queria realmente que a mulher exercesse um papel mais submisso. E as mulheres que eram sagradas e consideradas deusas foram perdendo então esse poder e foram mudando o seu papel na sociedade, né? Foram dando lugares tanto no sentido de poder, do poder mais patriarcal do homem, passando também para o poder dos deuses mais masculinos, né? Embora esses rituais nunca foram esquecidos e nunca foram extintos totalmente, eles conseguiram se manter, né? E estão presentes, e eu acredito nesse inconsciente coletivo. Portanto, por isso que a dança do ventre mesmo transformada e todo o processo que a gente vai ver na continuidade do nosso estudo, ela se mantém até hoje, e essa raiz ritualística ela é muito forte e ela traz nesse inconsciente coletivo e remete a esse papel que a mulher exerceu então nesse momento, nessa sociedade. Vou fazer aqui uma finalização desse primeiro bloco, até para que o vídeo não se estenda mais.